Então, vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho de etapas de projeto, tá? Vou dar alguns exemplos. Vamos falar, dar essa introdução aqui, né, geral, da disciplina de microcontroladores, tá? Fazer essa introdução. Antes, falar um pouquinho aqui repetir, né, quais programas que a gente vai usar, aí sim eu entro lá na parte de definições, etapas de projeto, exemplos, definições até de sistemas embarcados, exemplos, né? A gente está cercado aí de uma porção de sistemas embarcados no nosso cotidiano. Aí depois a gente entra para a etapa de projeto, também vou mostrar alguns exemplos de diagrama elétrico. A gente pode ir no site aí de algum fornecedor também para fazer uma busca, né, e ver como que a gente consegue filtrar as opções que a gente tem de acordo com os requisitos do nosso sistema. Né, quem estava lá em 2020 vai lembrar um pouquinho aqui do que foi dito. Então, o que a gente vai usar, né, pessoal? MPLAB, tá o link lá na plataforma, então vocês vão instalar lá o MPLAB. Opa. É a IDE oficial da Microchip, tá? Aí nós vamos usar o compilador XC8, que é o compilador para todos os microcontroladores aí, PIC de 8 bits, que é o que a gente vai abordar. Então tem essa versão lá, 2.31, é que a gente vai usar. Aí não esquecer, gente, instalar primeiro o MPLAB, ele é um programa maior, ele é grande, né? Vai estar lá na ordem de gigabytes. Depois de instalado, né, fecha ele, aí vai lá e instala o XC8, e ele vai te perguntar se você quer adicionar o caminho lá. Se você quer adicionar, ele vai ter essa opção com a caixinha para você marcar, tá? Aí isso já adiciona automaticamente aí o compilador lá no MPLAB, tá bom? Então, é mais fácil por aqui. Então, não esquecer de marcar durante a instalação. Se não marcar, depois dá para arrumar lá, mas é melhor marcar. A gente vai usar o PIC Simulator, como eu disse, do professor lá de Itajubá, Luiz Gamboa. Mais para frente, na hora que a gente for falar de comunicação, a gente vai instalar um programinha que emula porta serial, né? Então seria esse VPSE. Eu vou mandar o link, isso fica para depois. E por último, a gente vai usar o Visual Studio para fazer o supervisório, né? Aí também aqui tem um detalhe, quem quiser adiantar e já instalar, o Visual Studio Community é aberto, né? Não tem problema, é gratuito lá para baixar, para usar. E na hora que vocês baixarem ele, vocês vão baixar primeiro o instalador. Na hora que vocês executarem o instalador, vão ter várias opções de diversos tipos de tecnologias ali, de linguagens, né, que vocês podem usar no desenvolvimento de projetos usando essa IDE dentro do Visual Studio. Né, vai ter lá F#, vai ter Python, vai ter uma porção de tipo de linguagem, né, vai ter, que mais? Visual Basic, C++, né, tem muita opção. E à medida que você tem a parte de desenvolvimento web também, né? À medida que você vai adicionando essas opções, o programa seu vai ficar cada vez maior, tanto o download quanto a instalação do seu computador. Então, a única ferramenta que a gente vai usar seria desenvolvimento de C# para linguagem C# para desktop. Nem vamos usar nada de web, não. Tá? Então, basta marcar essa opção aqui, ó, né, que aí já está resolvido para a gente. Aí o programa não fica exageradamente grande, tá? Se eu não me engano, se marcar todas as opções lá, acho que a coisa fica em torno de 30 GB, só para vocês terem uma ideia. Tá bom? Então, ficar atentos a isso aí. Então, entrando aqui nas definições, primeiro de sistema embarcado, né, que é o tema principal aqui da nossa matéria, né? O que seria aí um sistema embarcado, né? Então, eu coloquei essa definição aqui de uma das bibliografias nossa lá, que é do Ibrahim. Então, é um sistema cuja função principal não é computacional, mas é controlado por um sistema computacional embarcado dentro dele. Então, ele é dominado como sistema embarcado computacional, ou, usualmente, né, só sistema embarcado, abreviado aqui para sistema embarcado. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que um sistema embarcado, ele tem aquela capacidade computacional, mas não para uso geral, né? Seria por uma aplicação muito específica, uma finalidade muito bem definida, tá? Então, vocês podem pegar, daqui a pouco eu vou dar vários exemplos aí cotidiano, né?
vários exemplos de coisas que a gente usa no nosso dia a dia que possuem sistemas embarcados, tá? A gente costuma dizer também que, na maioria das vezes aí, o usuário comum, ele nem percebe que tem um sistema embarcado ali no produto que ele está usando, né? Então, assim, é uma definição aqui interessante e ela diferencia, por exemplo, um computador aí de uso geral de um sistema embarcado, tá? Então, assim, ó, a palavra embarcado implica que o sistema computacional está dentro do sistema geral, né? Por isso que o sistema está embarcado ali em algum equipamento, algum dispositivo, tá? O que eu acabei de dizer, né? O usuário do sistema geral geralmente ele nem percebe. A gente que é da área, a gente é mais curioso, a gente está sempre percebendo, curioso ali pelo que está rodando, o que está sendo feito ali dentro de algum dispositivo que a gente esteja usando, né? Sistema computacional se refere a computadores, microprocessadores, microcontroladores, né? DSPs, ou algum hardware customizado juntamente com o software associado a ele. Tá? Então, é algum dispositivo que tem essa capacidade computacional. Tá? No caso específico da disciplina, a gente vai trabalhar aí com os microcontroladores. Tá? Mas poderiam ser essas outras opções aqui. E, inclusive, é interessante, né, que você pode ter até um sistema embarcado com o próprio desktop no sistema, um laptop, tá? Eu gosto de dar o exemplo lá do caixa eletrônico, né, do supermercado. Aquilo ali é um sistema geral, né, que possui um sistema embarcado. E quem está fazendo esse papel computacional é um próprio computador que está ali com a tela. Mas aquele computador perdeu aquela função dele de uso geral e tem a função muito bem definida, né, que é de fazer permitir ali fazer a compra, né, fazer a lista de preços, né. Tem lá um sensor de código de barra, o computador já está alimentado ali para um banco de dados, com os preços catalogados, a pessoa, né, o caixa só vai passar os produtos, já vai montando a lista, já tem até uma impressorinha também fazendo parte desse sistema, de modo que no final, a pessoa ali escolhe a forma de pagamento, tudo no software, paga e vai para o próximo. Tá? Então, você, apesar de ter um computador ali, né, que poderia servir para vários tipos de funções diferentes, né, de acordo com os programas que você instale nele. Nessa situação aí, ele é um sistema, ele faz parte aí desse sistema embarcado, dessa solução embarcada, tá? A mesma coisa quando você tem aqueles totens, aqueles caixa eletrônico de banco, tá certo? Então, nesse caso aí, né, olha a observação aí, né? Apesar de conterem microprocessadores, quando é o contrário, né? Quando a gente tem computadores e para uso geral, igual a gente está aqui fazendo aula agora, amanhã a gente está fazendo uma atividade no computador, faz uma videoconferência, digita, entra na internet, né? A função dele muda à medida que a gente vai instalando programa diferente, né? Um negócio bem flexível, né? Então, computadores, desktop ou laptop, apesar de conterem microprocessadores, não são considerados sistemas embarcados, desde que a principal função deles seja computacional. Agora, né, o exemplo que eu dei, se o computador foi customizado e montado permanentemente dentro de um sistema com o único propósito de controlar um sistema particular, então ele pode ser referido como parte de um sistema embarcado. Ok? E aqui diversos exemplos, né, pessoal, de sistemas embarcados, né? Ou de produtos que contêm sistemas embarcados, aí o linguajar pode variar. Na parte de eletrônicos, a gente tem câmeras, filmadoras, TVs, celulares. A parte de eletrodomésticos, né, cada vez mais aí a gente tem os eletrodomésticos né, com opções aí de display, de timers, tá? Dispostos com sensores também, né? Então a gente tem aqui forno micro-ondas, panela elétrica, termostatos, máquinas de lavar e secar. Na parte de negócios e equipamentos de escritório, a gente tem sistema de alarme, leitor de cartão, scanner, caixa registrador, fax, copiadoras, né? Quando diz lá que o usuário às vezes não percebe que ali tem um sistema embarcado,
A gente, acho que, como é da área, a gente sempre fala, poxa, ali dentro daquilo tem um microcontrolador, um microprocessador, tem alguma coisa ali fazendo, computando, né? Tem algum firmware ou software embarcado ali para estar fazendo aquele processamento e dando aquela saída, né? De acordo com as entradas do sistema. Na parte de transportes, a gente tem muita aplicação, né? Nos automóveis, ainda mais agora com os automóveis autônomos. Mas nos antigos, né, você pode pegar carro aí bastante antigo, ele tem N sensores, né, tem uma rede ali de microcontroladores ou microprocessadores para fazer o funcionamento do carro, né, na parte da injeção eletrônica. Mais recentemente, a gente tem os freios ABS, sistema de airbag, né, que além do... É importante observar aqui também que além do sistema embarcado aí, geralmente, né, precisa de um sistema operacional de tempo real para estar rodando por cima ali do sistema embarcado para a coisa funcionar bem, tá? Nessas aplicações aqui que são críticas, né, em relação ao tempo, tá? Em trens, metrôs, aviões tem demais, né, muita parte aí de instrumentação e controle. Na indústria, os próprios sistemas de controle, instrumentação, robótica, né, tudo vão ter sistemas embarcados ali fazendo parte dos sistemas gerais, né? Na parte de saúde, sistemas de suporte à vida, teste diagnóstico, também a gente tem uma série de sistemas embarcados. Aqui está uma telinha com alguns desses exemplos, né? Aqui é interessante, né, pessoal, que a gente acabou de falar, um computador, um laptop aqui, ele é considerado sistema embarcado? Se ele não estiver fazendo parte ali, se ele não for uma peça de um sistema com uma função muito bem definida, né, ele não é considerado, tá? Agora, você pode fazer uma consideração de que ele possui vários sistemas embarcados, esse laptop, né? Por exemplo, a conectividade Wi-Fi dele, ou a conectividade Bluetooth dele, é um sistema embarcado aí ao laptop, tá bom? E outros exemplos ali, né? Um medidor de pressão, aqui dentro vai ter um software, vai ter um hardware que tem capacidade computacional, com software instalado, um firmware, né? Melhor dizendo, nesse dispositivo para manipular ali, para te dar essa saída na telinha aqui, e também para fazer a leitura do sensor de pressão, né? E por aí vai, né? Eletrodoméstico, cada vez mais a gente tem também essa capacidade aí. Eles têm essas capacidades aí, cada vez mais sofisticadas, né? E por aí vai. Aqui outros exemplos, né? Aqui outro detalhe, né? Você tem um laptop e aqui a conectividade USB dele, né? Sendo considerada um sistema embarcado, tá? A parte de iluminação, parte domótica, e por aí vai. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Só essa parte inicial de conceito? Se tiver dúvidas, vocês podem me interromper aí na hora. Tranquilo, professor. Ô, Alan, Oi. por que a conexão USB e, no caso, a Ethernet também é considerada um sistema embarcado? Não é um tipo de protocolo de comunicação, enfim? Não entendi. É considerado, porque ela foi embarcada ali, essa interface, como você bem disse, né, que é no caso ali da USB, um padrão, né, tem um meio físico, e o próprio protocolo também da comunicação. Vou voltar aqui. Mas isso foi embarcado aqui né, nesse laptop, né? Tem um hardware aqui que faz esse gerenciamento desse dispositivo, né? Então, ainda mais assim que, certamente aqui, né, a abordagem é um pouquinho diferente. Quando você tem, deixa eu ver se eu tento esclarecer assim. Quando você tem lá, geralmente, um microcontrolador, é legal até falar disso, né? O que vai diferir um microcontrolador de um microprocessador, né? Porque aqui no laptop a gente tem um microprocessador, tá? No microcontrolador, além de você ter ali a CPU, né, a unidade lógica aritmética, você já vai ter vários bloquinhos aqui, ó, já vai ter vários periféricos fazendo parte do dispositivo, inclusive as memórias. Vai ter memória RAM, memória ROM, você vai ter entradas
e saídas digitais, entradas analógicas. Você já vai ter, tem microcontrolador que já vem com a comunicação USB nativa nele aqui, né? Igual a gente via lá na aula, o PIC18F4550. E isso tudo está numa pastilha só, é um chip, né? Agora, aqui nesse exemplo do laptop, a gente tem um microprocessador, tá? Onde todos esses periféricos, inclusive as memórias, né, eles estão conectados ali fazendo uma interface ali com esse microprocessador, né? Então, não é simplesmente essa parte da USB aqui, né, eu não enxergo que ela é tão simples, né? Ela tem um pedaço de hardware aqui, vai ter que ter um pedaço de software também instalado aí para essa comunicação aqui funcionar. Então, foi uma tecnologia que foi embarcada aqui ao laptop, né? Idem aqui para uma comunicação Bluetooth, né? Certamente, ou geralmente, né, é comum você ter até outros microcontroladores aqui espalhados, né, para uma solução tão complexa assim, né, para fazer uma pequena tarefa ali só de um periférico externo, tá? Já cansei de ver, por exemplo, placa de desenvolvimento, que tem um microprocessador ARM lá poderoso, por exemplo, ou microcontrolador ARM, né, melhor dizendo, mas que, por exemplo, ele tem um pedacinho da placa lá, faz comunicação LoRaWAN. E aí, para fazer a gestão desse dispositivozinho, desse transceiver, tem um microcontrolador PIC, só para ele fazer uma tarefa específica. Então, é como se esse pedacinho de hardware, né, que também tem um software lá no microcontrolador, fosse um subsistema aí desse sistema geral, né? Então, ele foi embarcado nesse sistema maior. Tá? Então, assim que eu vejo aqui essas partes, né, sendo embarcadas no laptop, tá? Apesar que é até absurdo pensar num laptop sem USB, né? Então, se você tiver um hardware que é dedicado a só uma determinada função, esse hardware você pode considerar como embarcado. Como embarcado. Por exemplo, se você tiver, sei lá, você tem uma GPU no seu computador, a GPU pode ser um embarcado, porque ela é dedicada só para processamento gráfico, no caso. Acredito que sim, Ira. Você podia considerar ela, né, como sistema embarcado. Agora, tem que ver, né, se na própria arquitetura ali se ele é um sistema à parte, né? E não veio lá numa pastilha só, porque aí fica meio contraditório, você tá entendendo? Entendi. E também, na bibliografia que a gente recorre, geralmente fala também com outro requisito para considerar o sistema embarcado, é que além dessa capacidade computacional, tem que ter um software ali envolvido. Tá? Não pode ser só, por exemplo, um CI com uma função de processamento de lógica digital, por exemplo. Ele não tem firma nenhum nele, ele só vai estar fazendo uma função. Ou uma outra parte de tratamento analógico ali de sinais, né? Você de um driver, então, por assim dizer. Um drive, por exemplo, né? Um drive do motor de passo, por exemplo, ele não pode ser considerado por si só, né? Só o CIzinho lá como um sistema, a menos que tenha um firmware lá, né? Eu falo aquele drive que só vem uns transistores e tudo mais. Tá? Entendi. Uma ponte H, por exemplo, né? Tá? Então é mais ou menos essa ideia. E é complicado, né? Que é cada caso a caso, né? Pra gente fazer a análise. Tranquilo. Obrigado. Mas também, né, pessoal, vamos deixar isso aqui leve, porque é só uma questão de nomenclatura, né? É só uma questão ela não é a questão mais importante também, né? É só uma questão de dar nomes, claro que não é legal na hora da gente escrever, na hora de falar, na hora de fazer uma apresentação, ficar usando conceitos técnicos controversos aí, né? Mas é uma parte tranquila, é só uma discussão do que é um consenso aqui na hora que a gente fala de sistema embarcado. Tá? Então, vamos lá. Agora vamos entrar um pouquinho aqui, né, na etapa de projeto de sistema embarcado, para a gente ter uma ideia, um direcionamento aqui de como fazer um projeto de sistema embarcado. Tá? É um direcionamento aqui bem geral, bem simplificado, tá?
Certamente, projetos mais complexos vai envolver muito mais trabalho, mas é um rumo, é uma ideia, é uma forma de organizar o pensamento da gente na hora que a gente se depara com um problema e a solução passa por desenvolver um sistema embarcado, tá? Então, a gente subdivide isso aqui em definição do produto, especificação dos requisitos, essa etapa aqui é muito importante, especificação dos requisitos funcionais, é uma etapa que envolve muito aí o critério do engenheiro, né, que está coordenando o projeto. Essa etapa sendo muito bem feita, você passa para a seleção de dispositivos, e ela sendo muito bem feita, né, quer dizer que você vai fazer uma boa seleção de dispositivos, tá? O legal é que a gente tem milhares de ingredientes aí, né, para fazer essa seleção. O que pode também tornar até uma dor de cabeça, né? Você tem tanta opção que aí você para pensar qual que seria a melhor, qual que seria a solução ótima, né? Então, por isso que vários problemas aqui vão ter várias respostas para a gente. E a gente entra na especificação de hardware e software, né? Na especificação mais aqui do sistema embarcado. Então, vamos falar um pouquinho de cada etapa dessa aí, né? Primeiro, você vai ter lá qual que é o produto que você pretende desenvolver, né? Depois você vai ter que entrar na etapa de requisitos. E aqui, o que seriam esses requisitos? Primeiro, vamos nas definições. Vai descrever o que o produto vai fazer, né, com suas funcionalidades. Vai descrever também um ambiente externo que ele vai estar operando, né? Como também quem vai usar aquele produto. Né? Você vai ter que documentar isso, né? Aí é que a gente chama de especificação de requisitos, com o maior nível de detalhes possível, para você passar para a próxima etapa de seleção de dispositivos, né, e ser o máximo assertivo, né. Se você negligenciar algum detalhe aqui, né, vamos supor, estou fazendo um dispositivo que tem que monitorar a temperatura, gravar ela em memória, depois transmitir aquele diário para um computador, um dispositivo remoto, assim, assado. Aí se seleciona lá o sensor de temperatura, mas na especificação de requisitos você não ficou tão atento ali com a incerteza de medição que o processo exigia. Aí você seleciona um sensor errado, né? Um sensor que não dá aquela precisão tão boa, né? Aí você vai ter que, se você prosseguiu com o seu projeto e montou o projeto, né, foi um trabalho que você vai ter que desperdiçou recurso, tempo, você vai ter que fazer um retrabalho depois. Então, por isso que é importante fazer essa especificação de requisitos aqui com muito critério, para ela facilitar a seleção dos dispositivos, não prejudicar, não fazer com que você faça escolhas ruins ali na hora de fazer o projeto. Tá? Vou dar esse exemplo aqui, ó. É um exemplo bastante simplificado, igual eu disse, né? É só a ideia central. Então, eu tenho aqui, ó, meu problema tá... Eu tenho um problema, né? Eu quero um produto para fazer um controle de um sistema de irrigação de gotejamento, né? Isso é muito geral. Então, por isso que eu tenho que pôr no papel agora as especificações dos requisitos desse produto, tá? Aqui ainda está bem geral, né? Tinha que ser mais detalhado ainda, tá? Então, vamos lá, descrição do sistema. Um timer para acionar o conjunto motobomba de um sistema de irrigação por gotejamento. Aí vamos lá agora, descrever mais detalhadamente isso, né? A alimentação vai ser de 12 volts, corrente contínua. O motor da bomba é monofásico, possui 3 cavalos, deve ser alimentado com 220, corrente alternada. O sistema deve ser desativado automaticamente se o nível do reservatório estiver baixo. O usuário pode selecionar o tempo de funcionamento e a hora de ligar do sistema, que já é bem interessante. Deve haver uma opção de acionamento manual para possíveis realizações de manutenção do sistema. E um display irá indicar a hora atual, o tempo de funcionamento e o tempo restante. Então, aqui eu tenho esse detalhamento, né? Podia ser mais detalhado, para você pensar aqui na seleção dos seus dispositivos, né? Então, você tem que quantificar aqui, né? Número de entradas, número de saídas, né? Quantas saídas eu preciso para ligar um display, qual display vai ser, tá? Quantos botões eu vou ter que ter, como vai ser a interface para acionar a motobomba, né? O circuito de alimentação vai ter mais o que nele. Eu vou ter que enclausurar isso aí, porque o ambiente que eu vou instalar esse equipamento, ele é hostil ou não, né? Vai ter ali umidade ou não.
e assim por diante, né? A gente tem que detalhar isso o máximo possível para a gente fazer boas escolhas, não subdimensionar o sistema, porque senão ele nem vai funcionar, e nem superdimensionar, porque certamente você vai estar também jogando dinheiro fora, né? Se você superdimensionar o sistema. Então, pessoal, a gente tenta aqui organizar um pouco melhor ainda o nosso pensamento da seguinte forma, né? Todo requisito ele é passível de verificação, tá? Então, eu organizei isso aqui, né? Com alguns pontos que geralmente em todo projeto a gente tem que levar em conta esses pontos, né? Para verificar os nossos requisitos, tá? O passo 1, a gente fala que é o nível de sistema. Tá? São os requisitos. Os requisitos devem ser classificados e agrupados de acordo com certos atributos característicos do sistema. Ou da aplicação, né? Tais como. Então, a gente tem que pensar ponto a ponto aqui do nosso projeto, né? A gente tem que pensar, pelo menos nesses pontos aqui que eu estou mostrando para você, para facilitar na hora de selecionar os nossos dispositivos, tá? Então, número de entradas e saídas, né? Naquele exemplo anterior ali, ó, saídas, eu precisaria aqui de uma saída aqui para a bomba, né? Então, eu teria que ver como que eu iria... Depois tem que pensar na interface também para especificar, porque a saída, se a solução aqui partir de um microcontrolador, a saída geralmente é 3,3, 5 volts, né? Então, a gente tem que ainda pensar na interface. Então, eu teria ali para a bomba, eu teria quantas saídas aqui para o display, que pediu lá, ó. Tá? A gente vai ver que se for um display de 7 segmentos, precisaria ali de pelo menos 10. O display de 7 não. O display de LCD, a gente precisaria de 10 pinos digitais. A gente vai ver isso mais para frente. Um display aqui LCD. A letra tá ruim ao longo do curso e a coisa vai melhorando, tá, gente? Naquele exemplo anterior, a gente tem ali os botões também, então tem que pensar quantos botões teria. Se teria sinaleiros ali, se teriam LEDs, né? E também a gente tem entradas, né? Que a gente tem... Eu acho que aqui diz que tem um sensor de nível. O sistema deve ser desativado automaticamente se o nível do reservatório estiver baixo. Só isso. Então, de forma bem simplificada, né? Claro, você que tem que pensar melhor nisso aqui. Vou tirar LEDs aqui para não me atrapalhar ali, ó. Então, vamos pensar aqui que seria um sensor. Uma entrada digital. Tá? Por quê? Isso aqui vai estar diretamente relacionado com a escolha lá do meu microcontrolador. Se é que o microcontrolador vai ser a melhor opção, tá bom? Tá vendo que tudo faz parte da mesma coisa aqui também, né? Número de sensores e atuadores, então eu vou ter um atuador, que é a bomba, um sensor de nível. Interface, como é que eu vou fazer a interface entre o microcontrolador e a bomba, né? Geralmente a gente teria que usar ali uma solução simples, baseada ali em transistor, com relé, com contator, vai ter que ter alguma interface, né? Desse mundo aí que a gente está lá, 5 volts, corrente baixinha, para uma bomba que está lá rodando corrente alternada, 3 cavalos, né? Vai ter uma proteção, vai ter um optoacoplamento entre essas duas camadas aí, a gente tem que pensar. Tem que levar em conta as condições do ambiente, né? Onde que o sistema vai atuar, como que é a temperatura, se tem parte de potência, isso aí esquenta ou não, precisa de ventilação ou não. Vai molhar o sistema, vai ter que ter uma proteção IP66, IP65, uma caixa, né, protetora. O sistema vai ter vibração, isso é importante ou não. A gente vai ter que montar ali na alimentação dele alguma proteção contra EMI, né, contra descarga eletrostática, contra relâmpago.
E assim por diante, né? Fogo, água, corrosão, umidade, tudo a gente tem que pensar para a gente proteger bem aí o produto que a gente está propondo, tá? E também não especificar nada errado, né? Para a coisa funcionar bem. Ainda, né? No nível do sistema, a gente sempre avalia também a questão do tempo real, que não necessariamente é rápido, mas depende ali de sua aplicação, né? Você tem que avaliar o pior caso sempre, tá? O sistema, ele possui eventos periódicos, qual que é a frequência de amostragem, se eu exijo medir algum sensor, qual que é a frequência de amostragem. Por exemplo, nossa de irrigação é tudo muito lento, né? Qualquer velocidade seria, por mais baixa que seja, se fosse um microcontrolador, já seria suficiente para detectar um nível, né, de um reservatório. Para atualizar o LCD ali, também não precisa de nada além da ordem dos kHz, eu imagino. Tá? Tamanho e peso, também a gente deve levar em conta, né? Geralmente isso aqui geralmente não, mas isso aqui também pode ser um fator limitante, né? Então, depende do projeto, no caso ali eu não vejo problema quanto a isso. Potência, né? Vai ter energia no local ou não, vou ter que pensar numa alimentação alternativa aí, como é que vai ser? Bateria resolve, tem que fazer um cálculo, né, para verificar qual bateria seria suficiente, qual autonomia o sistema teria, ou se eu já parto com um sisteminha de painel solar, mas quando a gente não tem energia no local, né? E aqui um ponto muito importante, né, pessoal, segurança e confiança, né? Para casos muito críticos aí, né, pode acontecer acidentes, alguém pode se ferir ou até mesmo morrer. Então, é um ponto que a gente deve levar muito em consideração. E quando principalmente aí, relacionado a sistemas embarcados para transporte, né, geralmente é obrigatório, tem um monte de norma que deve ser seguida, e é obrigatório ele trabalhar com redundância. Para a coisa ir para frente tem que ter um monte de certificação, né, para que não aconteça ou aconteça o mínimo possível ali de acidente, tá? Então, é a ideia geral, né? E por último, né, pessoal, a gente sempre também tem que pensar no preço. Claro, né? Não é questão de ser... a gente não pode economizar ao ponto de o produto ficar ruim, né? Ele tem que cumprir os requisitos, tá? De forma segura. Se tiver requisito de tamanho e peso, também a gente, né? Geralmente isso aí também encarece um pouquinho o projeto. Mas, claro, né? A gente também não vai matar uma formiga com a bazuca, né? A gente também não pode pegar coisas muito superdimensionadas aí para fazer uma tarefa simples, né? E acabar gastando mais recursos do que seria suficiente ali, principalmente pensando se fosse um produto que tivesse escalabilidade, né, para produção em larga escala, né? Se centavos que você economiza ali já faz uma diferença grande no final das contas, tá? Então tem que avaliar aí caso também. Alan, Oi. você falou essa questão de segurança aí, quando eu fiz estágio lá na Guirdal, e a gente vê que segurança, assim, toda usina siderúrgica, principalmente, é uma coisa primordial. Não pode ter falha de sistema, não tem essa brecha, né? Porque às vezes a gente acha que a gente fala, morrer pode ser um acidente fatal, está exagerando. Não está exagerando, é uma coisa que tem que tomar realmente muito cuidado, porque, vamos dizer assim, né, sem ser fora do laboratório, na vida real mesmo, a segurança é fundamental para qualquer sistema poder começar a funcionar. Com certeza, Rafael. É bem observado. É um ponto crítico e é um ponto que passa também enquanto a gente está só ali no laboratório, a gente já tem que ter um cuidado tremendo, né? E passa também pela questão ética ali, né? Da gente propor uma solução realmente segura. Quando vai para o mundo industrial, vai passar pela questão, além da ética, a questão das certificações que você tem que ter para o seu produto poder operar naquele ambiente, né? Então, isso. Eu tenho relatos aí de professores, de alunos, né, que estão, ex-alunos, que estão no mercado exatamente sem embarcado. Aí eles me relatam o tanto que é complicado, né?
essa parte aí da segurança, quando é para automóveis. Então, o microcontrolador, o microprocessador, a placa que eles usam tem que ter N certificações. O próprio compilador que eles usam, porque, assim, o compilador, o que ele faz? Ele vai transformar seu código ali em alto nível em código de máquina, em assembly, né? Só que isso é feito de forma, digamos assim, automática pelo compilador. Você não está fazendo um assembly na unha ali direto, né? Para se garantir que a sua lógica realmente foi válida. Então, eles têm a ter que escolher compiladores com certificação também para aquela linha, para aquela área de atuação, área automotiva. Porque senão você pode escrever um código, o compilador pode gerar um outro um pouquinho diferente, você ter comportamento imprevisível e gerar acidente, né? E além do que, sempre também é obrigatório trabalhar com redundância. Você não trabalha com um microcontrolador ou um microprocessador fazendo uma tarefa. Você trabalha com 2, com 4, né? Aí na aviação, na parte da indústria automotiva, e sempre também com o sistema de tempo real, né? Para garantir que as tarefas sejam entregues naquele tempo, né? Eles vão cumprir sempre aquele deadline que a aplicação exige. Então, eles sempre são entregues ao mesmo tempo. Legal, esse negócio da certificação aí, eu não sabia, não. É bem criterioso, bem rigoroso mesmo. Tá? E passa por uma etapa também, né? Aquela etapa de validação do sistema na própria indústria que faz o desenvolvimento, ela já é bem rigorosa. E também você tem empresas terceirizadas também para fazer o teste, né? E emitir uma certificação do seu produto, né? É como se fosse lá na automotiva. Você fez um exemplo, como se fosse aqueles testes que vocês já devem ter visto por aí de segurança de automóvel, né? Aquilo ali tem uma empresa terceirizada que vai emitir a certificação. Faz um teste lá, batendo o carro de uma forma, de outra, né? Para ver se o airbag acionou, quanto tempo demorou, se o ABS freia em quanto tempo, o freio ABS, né? Então, a coisa é bem complicada. Beleza, pessoal. E depois, né, que eu avaliei isso aqui de forma mais detalhada possível, né? Aqui eu dei um exemplo bem geral. Aí eu passo para o outro nível, para o outro passo, né? Microcontroladores são a melhor escolha? Então, ainda assim, você tem que avaliar se não tem ali um circuito que faz a mesma coisa que você já está querendo fazer, um circuito baratinho, um drive, se fosse um drive, né? Desenvolver ele do zero, às vezes já tem um ali que tem protocolo de comunicação, é para potência adequada, já está tudo pronto, né? Se for na indústria aí, né, tem a questão da certificação, então tudo isso tem que ser olhado. Para a minha aplicação, será que um CLP não seria mais vantajoso, mais viável, né? A questão do tempo real, né? Com qual velocidade as entradas e saídas devem ser processadas ou atualizadas, então a gente tem que também pensar nisso, não tem outra alternativa que faria aquilo melhor, né? Ou se pensando também, não, meu sistema no futuro ele vai expandir e ele não vai atender só esse problema de agora. Então, às vezes, um PLC seria mais adequado para fazer isso aí, né? Quantas entradas, saídas, chaves que o negócio vai ter, display, né? Que se você faz um produto ali fechado também, né? Ele não vai ter essa capacidade de expansão, você não pode agregar a ele módulos, né? Então, tem que pensar sempre nisso. Quais são as interfaces com outros sistemas, né? Vai ter que ter o quê? Ethernet, vai ter que ter USB, enfim. Tem que pensar, cada caso é um caso. Cálculos muito complexos também, né? Pensando em microcontroladores, ainda mais os que a gente vai ver que é de 8 bits. Ele tem uma capacidadezinha surpreendente, mas nada que exija muito dado, né? Você pega ali cálculo matricial, aí ele já começa a riar por causa que a memória dele é muito pequenininha. Igual a gente vai ver na aula de quinta, tá? Mas se fosse um cálculo de uma equação, um polinômio lá, complicado até, faz tranquilamente, tá bom? E aí entra no passo 3, seleção do microcontrolador. Então, baseado naquela descrição que vocês fizeram toda, né, lá no passo 1, aí a gente tem que analisar aqui, né, criticamente, cada etapa para a gente fazer uma escolha correta também. Uma boa escolha aqui do microcontrolador, tá? Por exemplo, sua aplicação vai precisar de interrupção,
A gente vai fazer aula de interrupção, que isso vai ficar mais claro para vocês. Qual que é o tamanho da pilha? Vai precisar de um sistema operacional de tempo real, né? Então, aquela plataforma sua tem suporte, né, para sistema operacional de tempo real? Qual que seria o tempo mínimo ali de entrega, de execução de uma tarefa? Se for aqui no caso de interrupções, quais os tipos de interrupção que ele tem? Tamanho de memória de programa, tamanho de memória de dados, né? E tudo isso aí você vai ter que ter uma noção. Se tiver algum sensor AD, qual que seria o número máximo de bits de precisão, né? A resolução, né, do AD, a frequência máxima, qual que é a velocidade que aquilo ali executa cada instrução, e a gente sempre analisa o pior caso para fazer essa seleção, tá? Número de entradas, número de saídas, né, número de pins, um encapsulamento às vezes é limitante, né, de acordo com o que você tem para fazer o hardware. Interfaces, né, de comunicação, vai ter que ter, qual interface? Ethernet, como eu disse, 232, Modbus, o que ele vai ter que ter? Wi-Fi. Repetido aqui, né, memória RAM, tamanho, memória ROM. Já disse também, consideração sobre tempo real, velocidade de processamento. É um requisito também, né, ou é algo a se pensar, né, qual que vai ser o compilador que você vai usar, qual que é a linguagem que eu sei programar, né, então isso tudo entra também no pacote. Qual que é o tempo que eu tenho, né, o prazo para entrega, o prazo é um requisito importantíssimo, né. Como que eu vou fazer a gravação do microcontrolador, precisa de uma programadora ou não, isso é fácil, é difícil. A arquitetura, né, do microcontrolador, a alimentação do sistema, tem que pensar, é um negócio muito multidisciplinar, né, gente? A gente tem que pensar, além da aplicação aí, que às vezes envolve várias particularidades, né, de ajuste. Aqui a gente está envolvendo eletrônica, está envolvendo parte de instalação elétrica, às vezes, computação, né, instrumentação, controle. Então, é uma parte muito multidisciplinar. E aí, pessoal, para fazer essa seleção, eu queria que vocês abrissem lá o site da Microchip. Eu vou terminar aqui, aí depois a gente abre e faz uma seleção lá, só para vocês verem, né, como é que o próprio fabricante de qualquer tipo aí de CI ajuda a gente, né, a filtrar de acordo com os requisitos. Falar, eu quero, no mínimo, 10 entradas, ou eu quero o conversor AD, ou preciso da USB. Então, ele já filtra e mostra só os dispositivos que tem, e dá para você até para enumerar, classificar aquilo pelo preço, né, e fazer uma boa escolha, tá? Daqui a pouco a gente faz isso. E aqui exemplos, ó, de diagramas elétricos, de forma simplificada, claro, né, com algumas aplicações, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, sisteminha, eu tenho uma correia, e eu quero fazer a contagem do número de produtos que está passando aqui nessa correia, né? Tá? Então, o sisteminha aqui vai passar um objeto ali. Aí, como que foi bolado isso aqui, né? Eu tenho um LED aqui, né? Emissor, geralmente usa emissor de infravermelho. E aqui eu tenho um fototransistor, que a base dele é excitada com luz, né? Por isso que a gente usa infravermelho. Então, a gente pode perceber, né, o sinal aqui na saída desse transistor, né? Ele vai alterar de acordo com a passagem ou não, né, dessa luz aqui, com o bloqueio ou não pelo objeto dessa luz emitida pelo LED até a base do transistor, tá? E aí eu uso um microcontrolador bem simplesinho aqui, ó. Ele vai ter um LED aqui só para informar que está funcionando, esse LED fica piscando. Alimentei 5 ground. Ele faz a contagem dos pulsos, né, usando um pino aqui digital. Podia ser até um timer na forma de computador. E eu faço a transmissão desses dados para o computador via porta serial. Então, eu consigo identificar ali toda hora aqui a presença do objeto e até contar os objetos. Tá? Aqui está um exemplo parecido lá com o que a gente estava falando do sistema de gotejamento, mas é só para um sistema com 2 caixas d'água, né? Um sistema da caixa d'água superior e inferior com uma bomba só, né? Também tem um LED aqui para... Faltou o desenhozinho do LED aqui, ó. Do LED para informar que o sistema está funcionando.
E com esse microcontrolador, né, consigo colocar uma lógica ali facilmente para fazer o acionamento dessa bomba, condicionado ao nível de cada reservatório, né, que está sendo medido aqui por esses sensores. Tá certo? Aí eu pergunto, né, como é que ficaria o diagrama elétrico lá do sistema de irrigação, né? É algo para vocês pensarem aí, tá? Né, vai ter o display, vai ter que ter um botão lá manual, aquele detalhe, vai ter que ter o liga e desliga, vai ter que ter o sensor de nível, tá? Então daria para pensar num diagrama aqui, né? Porque ele ajuda a gente na hora de fazer o projeto e na hora de fazer até a seleção dos dispositivos, né? Aqui para a gente finalizar, né, antes de ir lá para... Vamos fazer a busca, para finalizar, né? Antes de fazer a busca lá no site, né? Olha só aqui, ó, em 69, né? Em 69, o computador que orientou o foguete lá da Apollo 11 possuía 2 MHz de processamento. Olha a fotinha aqui do processador, né? 2 KB de memória RAM, 16 KB de memória ROM, e pesava 32 quilos. Tá? A Apollo 11 foi responsável pelo primeiro pouso na Lua, né? Em 1969. Neil Armstrong, né? Foi o primeiro homem lá a pisar na Lua. E hoje, a gente tem aqui um comparativo, né? Na mão da gente, a gente tem aí celulares aí que tem processamento de gigahertz, né? Com a capacidade aí também de gigabytes de armazenamento, memória RAM também, né? Com a capacidade muito, muito, muito maior, com peso, né? Muito, muito mais leve. Para esse exemplo aqui, ó, o iPhone 10, né? 2.1 GHz, 6 núcleos, 3 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento e pesa só 174 gramas, né? E aí uma tirinha aqui que eu achei na internet, que eu achei legal. Claro que é uma brincadeira, né? Mas vamos passar aqui para a gente finalizar, gente. Aqui está a bibliografia. Então é bem baseada lá no que estava lá na disciplina mesmo. E só para finalizar, vamos só naquela busca paramétrica lá, vamos fazer junto, só para vocês verem que hoje a gente tem recursos aí que facilitam a vida aí do projetista, tá? Então vou fechar aqui a apresentação. Eu queria que todo mundo aí entrasse aqui no site da Microchip, que vai ser o microcontrolador que a gente vai usar. Depois que vocês acharem algum livro aí, vocês me avisem, por favor, tá? Na biblioteca digital, algum livro relacionado, algum livro daquela bibliografia. Presencial, eu sei que tinha todos. Professor, eu coloquei aí no link, o do Fábio, nos comentários. Ah, muito obrigado, Sofia. Então eu tenho ele digital, né? E estava em qual daquelas opções? Está na minha biblioteca integrada. Ah, que ótimo, então. Perfeito. Todo mundo dá uma olhada aí. Então, pessoal, ó, esse livro aqui é muito bom para desenferrujar aí na programação em C para microcontroladores. Né? Uma coisinha ou outra da sintaxe vai ser um pouquinho diferente, mas isso aí a gente avança aqui na aula. Não tem problema. Tá? Então, ó, pessoal, estou aqui no site. Oi. Sofia, você consegue mandar de novo, por favor? Só porque minha internet caiu aqui e apagou tudo do chat. Tranquilo, vou mandar. Valeu, obrigado. Então aqui, pessoal, ó, aqui depois vocês dão uma fuçada, é legal, tem muita coisa interessante aqui no site, né, da Microchip. Tem outras grandes aí, fabricantes também de microcontroladores. Microchip é só uma delas. E a gente vamos olhar aqui em produtos, ó, vocês vão aqui em produtos, microcontroladores. Vamos colocar 8 bits aqui, que é o que a gente vai trabalhar para ver o que aparece. Aí vocês vão vir aqui, ó.
em PIC, MCU, e vamos pôr aqui, busca paramétrica, estão vendo? Aí em busca paramétrica, a gente tem a lista de todos os microcontroladores de 8 bits, PIC. Pode fazer o download do Excel se quiser, e por aí vai, né? Vocês viram que eu já fiz um filtro grande, né? Eu podia voltar aqui por todos os microcontroladores, ó, ele vai incluir até os Atmega, e é o microcontrolador que vai nas plaquinhas Arduino, né, que agora é da Microchip também. Então, e aqui vai incluir até os 32 bits que tem core aí da ARM, tá? A ARM é o que está dominando aí, né, o mundo de 32 bits, que são os processadores aí que tem nos celulares, nos tablets, né? Agora até o MacBook da Apple lá vai vir com ARM. E principalmente em tempo real, né, tem que ser, porque microcontrolador de 8 bits não dá conta de rodar bem um sistema operacional, não. Não tem um suporte, né, para trabalhar com thread, alocação dinâmica de memória, não dá certo, não. Tem que partir para 32 bits. E se você pega aqui um PIC 32 bits, ele também tem arquitetura ARM, tá? Porque a ARM, ela vende só o projeto, você entendeu? Então, ela vende aqui o projeto para a Microchip. A Microchip faz um microcontrolador de 32 bits ARM. Né? Vende lá para, não sei, Freescale. Vende para... E por aí vai. Então, aqui estão todos, tá, pessoal? É um exagero aqui deixar todos, né? Deve estar até pesado. Se tiver pesado, eu vou voltar ali para... Eu vou voltar aqui para 8 bits mesmo. Pelo menos, senão muita coisa. Eu vou clicar aqui em 8 bits. Só um exemplo bobo, né? Se a gente fosse fazer para aquele sisteminha lá que a gente estava propondo, de irrigação, vamos pensar aqui de forma simplificada. O meu está carregando aqui ainda. Acho que agora deu, tá vendo? Então tem que PIC desde 12, F. Ó, tem as famílias aqui, Atmega, que é o que vai no Arduino. Né? Até os PIC 18. Então a arquitetura 8 bits, tá? Vocês vão ver que com 8 bits também, para vários probleminhas aí de automação, já dá para resolver. Aí vamos supor, né, pessoal? Vamos supor que nossa aplicação lá exigisse poucos pinos. Vocês podem filtrar aqui pelos pinos, né? Vamos exagerar aqui, falar que aquela conta por alto nossa, vamos supor que 14 pinos. Você tem que levar em conta ali que tem que ter um pino também para alimentação e um para o terra, né? A gente falou que tinha 10 para o display de LCD. Vamos ter botões, LEDs. Acho melhor 20 pinos. 14 fica muito à conta. 14 não dá. Então, 20 pinos. Ele já filtrou, já a lista nossa grande já está menor, né? O que mais? Vamos supor que o sensor de nível nosso seja analógico. Entrada analógica. Está sumindo. O mínimo é 12, é por isso. Para 20 pinos, o mínimo é 12. Então, todos esses aqui tem conversor AD. Tá vendo? Agora eu já caí em poucas opções. Ó. Como a velocidade de todos aqui é muito mais alta do que certamente eu vou precisar lá, o sistema é muito lento. Aí eu posso filtrar isso aqui pelo preço. Olha lá, ó. Olha como que é caro, né? Ó, 38 centavos. Esse microcontrolador aqui, ó. 16F, 15, 243. Aí tem um datasheet aqui. Depois vocês baixam o datasheet, já dê uma olhada. Né? Sempre a gente precisa do datasheet para fazer a programação. E dê uma olhada, pelo menos, nessa tela principal aqui, ó, do datasheet, onde fala das características gerais. Né? Eu queria que vocês dessem uma olhada aqui nessa parte principal, ó. Né, que fala características do núcleo, memória, características de operação, de economia de energia, os periféricos digitais, analógicos, clock, e como que faz a programação. Tá? Por que dar uma lida nisso aqui? Para despertar já a curiosidade, para vocês tentarem identificar aí o que é cada coisa, né? O que é um timer, quantos timers tem, de 8, 16 bits, CCP, tá? Daqui a pouco é legal dar essa olhada agora, que vocês vão ver que mais, até o fim do curso, a ideia é aprender a usar o máximo possível aqui desses periféricos, né? Ter a noção do tamanho das memórias, tá? E por aí vai. As características especiais. Beleza, gente?